Então, se nós observarmos aí o aspecto temporal, nós veremos as mudanças que aconteceram na ética e na moral. Essas mudanças fizeram com que os códigos, as normas, as leis se tornassem cada vez mais complexas. E hoje a gente pode considerar absurdo, né, o que estava previsto nos códigos, nas leis e normas anteriores, de acordo com a moral que nós conhecemos e obedecemos atualmente. A gente pode achar absurdo, não é mesmo? Mas naquela época aquilo era aceito. Estava de acordo com a moral daquela época, daquele tempo. E aí, as mudanças, os avanços não aconteceram apenas longe de nós. A gente pode ver, por exemplo, alguns exemplos aqui no Brasil. A escravidão é um bom exemplo para a gente analisar aí, né? Por um tempo, ela foi aceita. Era comum, era aceitável, né, as pessoas venderem outras pessoas, escravizarem essas pessoas como se fossem animais. E aí a escravidão, né, por muito tempo estava prevista, ela foi abolida. Hoje, atualmente, de acordo com as normas do nosso país, é crime colocar alguém em situação análoga à escravidão. Escravizar um ser humano atualmente é crime. E antes era aceitável. Então vocês observem aí a mudança da moral, né? Os avanços que a gente teve. A gente teve também, por exemplo, as conquistas das mulheres, que agora, né, tem direito ao voto, a luta pela igualdade de gênero. Temos também leis relacionadas aí, né, ao respeito, à tolerância com relação à religião, à cor, sexualidade, dentre muitas outras questões que anteriormente estavam presentes na sociedade e eram normais, né? E agora elas não são aceitas. Existem leis que repudiam esse tipo de atitude, que até algum tempo atrás estava de acordo com a moral. Mas conforme ela mudou, percebeu-se que aquilo não era certo e agora nós estamos aí, né, caminhando para novas perspectivas. Só que, gente, não para por aí. Existem muitas outras questões que não estão resolvidas, que variam de um país para outro. Por exemplo, a gente tem a questão, eu já falei para vocês, da eutanásia, que em alguns países a eutanásia ela é aceita. No Brasil ela não é. A gente tem a questão do aborto, drogas, relacionadas também à família, à formação da família, ao cultivo de plantas transgênicas, a fertilização in vitro. Todas essas questões são questões não resolvidas ainda, né? Tem que ser resolvidas, discutidas à luz da moral, da ética, que a gente vai construir ainda nos próximos anos, para decidir qual é a nossa escolha, a nossa decisão com relação a esses aspectos. Alguns países, né, são mais abertos, outros são mais conservadores, e isso, como eu disse para vocês, vai depender muito da política, das leis, da cultura predominante, da religião predominante naquele país, naquela região. Então, isso, né, as coisas que virão, as mudanças, os avanços que a gente ainda necessita, estão nas mãos das gerações futuras, ou seja, de vocês. Está nas mãos de vocês essas mudanças que ainda precisam ser feitas, né, da ética e da moral.